Primeira aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler até o versículo 5 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo número 5. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Amém. Pai amado, queremos ouvir a Tua voz essa manhã, Senhor. Que a Tua palavra faça diferença na nossa vida, meu Deus. Que nós possamos dar ouvidos à Tua voz e obedecer aquilo que vamos ouvir. Pai Santo, que a Tua palavra nos dirija, nos conduza. Ela é o alimento espiritual que necessitamos. É ela que nos sustenta, Pai. E mais do que ouvintes, queremos ser praticantes da Tua palavra. Nos ajuda a praticar tudo aquilo que vamos ouvir esta manhã. E eu, ó Deus, entrego a minha vida nas Tuas mãos, peço a Tua unção, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre mim, o poder do Espírito Santo para ministrar, para falar a Tua palavra, ó Deus, somente aquilo que o Espírito Santo quer revelar a cada um de nós. Usa-me como instrumento Teu, ó Deus, e que na minha vida, em primeiro lugar, se cumpra tudo aquilo que eu vier a pregar aos meus irmãos. Assim eu te peço, Pai, orando com eles em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este texto do capítulo 10, ele é muito rico, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem verdades aqui maravilhosas, mas o apóstolo Paulo começa esse texto fazendo uma comparação, que às vezes eu também faço aqui na igreja, entre Israel e a igreja do Senhor, entre o paralelo que há entre essas duas caminhadas, a caminhada de Israel no deserto e a caminhada da igreja no mundo em que nós estamos vivendo. E há um paralelo nessa trajetória que vai ficar bastante evidente ao olharmos para a palavra de Deus. A Bíblia diz que Israel, o povo de Deus, foi escravo no Egito durante muitos anos. Ali aquele povo experimentou a escravidão, a servidão, mas o Senhor os libertou. Foi Deus que libertou Israel e os levou para uma caminhada através de um deserto para chegarem a um lugar que Deus prometeu, a terra chamada Terra Prometida, lugar que mana leite e mel, como diz a Bíblia, era o destino daquele povo, saindo da escravidão, passando pelo deserto e chegando à terra da promessa. E há um paralelo nesta história com a nossa vida aqui como igreja, porque nós também, antes de estarmos em Cristo, vivíamos como escravos, concorda, irmãos? Éramos escravos do pecado, vivíamos nesse mundo que é o nosso Egito, né? No mundo de pecado, e ali estávamos escravizados porque o pecado nos aprisionava, estávamos debaixo da influência de um faraó chamado Satanás, que nos mantinha aprisionados. Mas nós, igreja, que fomos salvos pelo Senhor, que nos rendemos a Ele, fomos também por Ele libertos do pecado, libertos desta prisão. Então nós também fomos libertos. E estamos também caminhando para uma terra que o Senhor nos prometeu. A Bíblia fala da Nova Jerusalém, a cidade da igreja, a cidade celestial que espera todos nós. Estamos caminhando, mas o nosso deserto é este mundo. Como disse o Senhor Jesus lá em João 16, no mundo passais por aflições. É um mundo de aflições, é o deserto que cada um de nós enfrenta. Porque às vezes existem alguns oásis nesse deserto, em que nós descansamos, nos refrescamos, mas muitas outras vezes passamos por lutas
por tribulações. É um deserto que precisa ser vencido para que venhamos a chegar à terra que Deus nos prometeu. Então a situação é muito parecida, chegar a essa Canaã. Mas o que o texto me chama a atenção, depois que Paulo, nos 4 primeiros versículos, faz esta ilustração em relação ao que Israel passou no deserto, no versículo 5 ele diz assim: entretanto, Deus não se agradou de quantos? Da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Veja que coisa triste, irmãos. A maioria daquele povo que foi liberto do Egito, Deus não se agradou deles. E qual foi o destino deles? Morreram no deserto. Ficaram prostrados no deserto. Então, nessa trajetória, muitos morreram pelo caminho. E a mesma coisa tem acontecido na igreja. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muita gente experimenta algumas coisas de Deus, experimenta alguns benefícios de Deus, mas não é salvo. Então não persevera, então não chega ao fim da caminhada. E morre pelo caminho, morre também no deserto. E nessa trajetória de Israel, isso aconteceu com muita gente. Mas também a Bíblia diz que muitos sobreviveram. Josué e Calebe, os únicos desta geração, e toda a nova geração que nasceu durante a caminhada. Estes sobreviveram e chegaram à terra prometida. Então, amados, eu creio que Deus quer nos dar esta manhã um manual de sobrevivência, para nós sobrevivermos nesse deserto e chegarmos ao final da nossa caminhada. Não é desejo de Deus que nenhum de nós venhamos a perecer no deserto. O que Deus quer para a sua vida? Que você vença essa caminhada, que você chegue ao final, que você vá até o fim. Concorda, meu irmão? O Senhor deseja isso para nós, mas a gente precisa então olhar para a palavra de Deus, porque no deserto é muito fácil se perder. É assim no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É verdade isso? Não é o que a Bíblia diz? Mas no mundo é muito fácil se perder. É como o deserto, por isso a ilustração é bem correta, irmãos. É parecido. É fácil se perder no deserto. Você já andou no deserto? Não sei se alguém já teve essa experiência. É complicado. Porque para onde você olha, você não vê nada. A não ser que você se oriente pelo nascer e pôr do sol, você vai ter uma noção de norte, sul, leste e oeste. Mas fora isso, você não tem noção de nada. Por quê? É deserto. É fácil se perder no meio de um deserto, porque não há ponto de referência. Mas nós que estamos no deserto dessa vida, Deus nos deu uma bússola, irmãos. Deus nos deu um ponto de referência. O ponto de referência é a palavra de Deus. É essa palavra que é a nossa referência. Então eu não vou ficar perdido enquanto eu tiver a palavra de Deus, para me orientar no deserto, para me dizer o que é certo, o que é errado, para me dizer onde estão as armadilhas do inimigo. Então a palavra é o nosso ponto de referência. Por isso nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, porque é por ela que nós nos guiamos no deserto. Ela não é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho? Não diz isso o Salmo 119, versículo 105? Ela é a lâmpada, ela é a bússola, ela ilumina, ela mostra o caminho, ela mostra os perigos, para que eu e você possamos atravessar o deserto sem perecer, como muitos daqueles ficaram prostrados pelo caminho, como diz a palavra de Deus. Então, Deus nos deixou a palavra, para que a gente se guie por ela. Agora, no deserto, que é esta vida, este mundo de aflições, se você se guiar por qualquer outra coisa, você corre um grande risco de ficar prostrado no deserto. É a palavra que vai te tirar do deserto. É ela que vai te levar até o destino final, que é a vida com o Senhor, que é a Nova Jerusalém. Muita gente hoje se guia por filosofias, por religiões, não é? Por palavras de sábios, ao invés de se guiar pela palavra de Deus, achando que com isto vencerão, chegarão a algum lugar, mas certamente não chegarão.
A palavra de Deus é a nossa orientação. E é ela que vai nos orientar nesse deserto. Partindo desse princípio, vamos olhar para ela esta manhã e entender o que Deus quer nos falar para vencermos este deserto. Olhando para o próprio texto do apóstolo Paulo, vamos fazer o paralelo com o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 13. Deixe marcado aí em 1 Coríntios 10, mas abra em Êxodo capítulo 13 e vamos ler o versículo 21, porque vamos fazer um paralelo entre os textos. Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ou seja, nossos antepassados, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Que nuvem é esta? Esta que lemos em Êxodo capítulo 13, a nuvem de Deus que dirigia, que orientava aquele povo. Eles estavam no deserto, mas a Bíblia diz que de dia, uma coluna de nuvem servia como direção para eles. E à noite, uma coluna de fogo também os guiava. Paulo está dizendo que os antepassados usaram estes mecanismos de Deus para serem guiados. E todos eles estiveram debaixo desta mesma direção, a nuvem e a coluna. Então, o que Paulo está querendo dizer, e que nós podemos tirar dessa mensagem, é que no deserto Deus nos dá direção. Temos uma direção a seguir. Não estamos aí abandonados, temos uma direção para caminhar. A palavra de Deus é a nossa direção. Então não vamos nos perder se nós simplesmente obedecermos às direções de Deus. Então, o primeiro ponto para que a gente não se perca no deserto, irmãos, é a obediência. O que faz muita gente se perder nessa caminhada é a desobediência. A maioria daqueles que ficaram prostrados no deserto ficaram por causa de desobedecerem a Deus. Então, Deus está nos dando uma direção, mas eu preciso seguir a direção que Deus está nos dando. A Bíblia diz que quando a nuvem parava, Israel parava. Quando a nuvem andava, Israel andava. Assim tem que ser a gente. Seguimos a direção de Deus. Quando Deus manda, a gente faz. Quando Ele manda não fazer, a gente não faz. Quando Ele manda caminhar, a gente caminha. Quando manda recuar, a gente recua. Isto é obediência. Isto é seguir a direção de Deus. Esta é a garantia de que não vamos nos perder nesse deserto. Então, irmão, se a gente quer passar por esse deserto e vencer esse deserto, a primeira coisa que a gente precisa aprender é obediência. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades das pessoas. Obedecer simplesmente a Deus. Ele tem a melhor direção para a sua vida. Mas você acha que consegue se virar no deserto? Então vai. Já viu filmes em que as pessoas se aventuram pelo deserto e depois ficam perdidas? E depois não tem como voltar? Depois morrem no deserto? É o que acontece. Quando muita gente acha que sabe o que fazer e resolve não obedecer a Deus, não obedecer a direção de Deus, e vai, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, eu me viro. E aí o final, irmãos, é a morte, é a destruição. Então Deus é o nosso referencial. A nuvem e a coluna de fogo estão adiante de nós. A palavra de Deus está adiante. Ela é a referência. Obedeça a ela e você vai vencer o deserto. Obedeça e você vai conseguir passar e chegar ao final dessa caminhada, como Paulo uma vez disse, completei a carreira. Você também vai completar, se você obedecer à palavra de Deus. Uma outra dica para vencer no deserto, abra em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 6. A Bíblia diz: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe.
ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Beberam água que saiu da rocha. Agora volta lá em 1 Coríntios capítulo 10 e leia o versículo 4. Diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo que simbolicamente aquilo que aquele povo passou, naquela experiência de beber a água que saía daquela pedra, aquilo espiritualmente representava Cristo, a pedra angular, a base da nossa vida. Então, o que a Bíblia diz é que no deserto, aquele povo foi sustentado pela água que saía daquela pedra. E agora Paulo vai dizer para nós que a nossa pedra, Cristo, também tem água para nos dar. E nós só vamos sobreviver no deserto se bebermos água. Se você quer sobreviver no deserto, você precisa de água. Você pode passar alguns dias sem comer, mas muito poucos dias sem beber água. Água é essencial. Concorda comigo, irmãos? Então, sem água, você morre cedo, bastante cedo, em qualquer deserto que você se encontre. Então, eu preciso beber água. E beber água é uma questão de sobrevivência. E a água que sai da rocha, a palavra, é a rocha viva. A rocha é Cristo, como Paulo disse. Então, é dela que nós temos que beber, mesmo se eu não estiver com sede. Amém? Porque não é a sede que tem que me motivar. Mesmo sem sede, eu preciso beber água. Você sabe que é importante beber água? Tem gente que tem até um avisozinho no computador, já viram isso? Que avisa, beba água, de tantos em tantos tempos. Por quê? É importante beber água, não é? Mesmo sem estar com sede, você precisa beber água. Se fisicamente isto é uma verdade, imagina espiritualmente. Porque a nossa água é Jesus, é a palavra, é o verbo vivo. É dele que precisamos a cada momento para sobreviver no deserto dessa vida. Leia comigo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Veja só o que Jesus diz a respeito disso. Versículo 10, João, capítulo 4, do versículo número 10 até o versículo 14. Ele diz: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, ou seja, a água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É dessa água que a gente precisa. Sem ela, não vence nenhum deserto. E talvez o fato dele ter dito que se bebermos não teremos mais sede, possa levar alguém à conclusão errada de que já bebi, então não preciso beber de novo. Não é isso, irmão. Você não terá mais sede, mas como eu disse, você tem que beber mesmo sem sede. Mesmo sem ter sede, tem que beber mais. Porque é bom, porque sacia e cada vez mais preenche a nossa vida. É com esta água que nós vamos vencer o deserto que está diante de nós. Veja João, capítulo 7, versículo 37, versículo 38. João, capítulo 7, verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba a rocha. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Por crer em Cristo. Como aquele povo bebeu da água que saía da rocha, para vencer o deserto, para não morrer no deserto,
Nós temos esta água viva e ela está dentro de nós e jorra dentro de nós abundantemente. Se cremos em Cristo, temos que beber desta água constantemente para vencer a aridez do deserto dessa vida. Irmãos, fica algum tempo sem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, por isso, a fé vem pelo ouvir da pregação. Fica algum tempo sem vir à igreja, sem ouvir a palavra. Veja como você vai secando por dentro. Veja como você vai se mundanizando. Veja como os seus hábitos vão se transformando. Perceba isto. Fique um tempo no deserto e veja como o seu corpo vai se corroendo, como você vai secando, desidratando. Por isso eu preciso estar com Cristo, porque Ele é a fonte. E o crer nele gera em mim uma fonte inesgotável. Então eu preciso estar perto dele para vencer, porque sem água a gente morre desidratado nesse deserto pelo pecado. Porque o deserto é um lugar de pecado também, irmãos. É um lugar de dificuldades, de lutas. E se eu não estiver bem hidratado, com só esta água verdadeira, que mata a sede verdadeiramente, não há como vencer. Jesus disse, bebe desse poço e você volta a ter sede. Agora bebe da água que eu te dou e a sede acaba. Então, irmão, se eu quero vencer no deserto, eu preciso beber dessa água. Não há água nesse mundo que vá saciar você. Há muita gente no mundo hoje achando que se sacia com as coisas que o mundo oferece, com os prazeres que o dinheiro pode comprar, com tudo aquilo que você pode beber nesse mundo. Mas você vai perceber que isto não mata a sede continua. Porque a água que mata a sede é aquela que Jesus dá. Se eu quero vencer no deserto, eu preciso beber água. É a segunda dica que eu dou para você pela palavra de Deus. A terceira, veja comigo Êxodo capítulo 16, mantenha aberto em 1 Coríntios 10 e vá até o livro de Êxodo, no capítulo 16, no versículo número 35. Êxodo 16, versículo 35, diz assim, a palavra de Deus: e comeram os filhos de Israel maná. Quantos anos? 40 anos. Até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Quantos anos eles ficaram no deserto? E quantos anos eles comeram maná? 40 anos. 40 anos comendo, bebendo da água que Deus milagrosamente fazia brotar de rochas e comendo da comida que milagrosamente Deus fazia cair do céu. Assim foram aqueles anos de deserto. Eu disse, se você quer vencer, precisa beber. Se você quer vencer, também precisa comer. Mas comer o quê? Comer aquilo que Deus te dá. Em 1 Coríntios 10, versículo 3, Paulo diz assim, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Comeram isso no deserto. Esse manjar, esse maná milagroso que Deus trazia e sustentava e sustentou por 40 anos de caminhada. Eu não sei quantos anos você tem ainda de deserto pela frente. Amém? Não sei. O problema é que a gente começa a gostar de deserto, né, gente? Todo mundo gosta dessa vida. Mas o que é melhor? Esse deserto ou a Canaã que está esperando você? É a Canaã. Paulo mesmo dizia, melhor morrer e estar com Cristo. Mas ninguém quer se matar, né? Acho bom. Mas, esta alegria que nos está reservada, será que ela realmente impressiona o nosso coração? Porque aqui nesse mundo é um deserto que passamos. Tem alguns momentos de oásis, mas na maioria é um deserto, irmãos. Aquilo que Deus está preparando é muito superior. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É melhor do que toda boa vida que você possa ter nessa terra. Aqui é um deserto comparado ao que Deus tem para nós. Mas precisamos nos alimentar nesse deserto. De boa comida, comida de Deus. Porque esta sustenta, esta mantém a nossa vida
enquanto estivermos atravessando o deserto. Israel comeu o maná todos os dias no deserto. Nós também precisamos de maná todos os dias. Maná é a comida que desce do céu. É a comida que vem de Deus. Quantas vezes você precisa comê-la? Todos os dias. Todos os dias. Você precisa do alimento que vem do Senhor. Todos os dias. Por quanto tempo? Não sei. 40 anos? Não sei. Quando é que você vai morrer? Quando é que eu vou morrer? Não sei. Mas, enquanto viver, preciso desse maná. Enquanto viver, preciso deste alimento. E o nosso alimento qual é? A palavra de Deus. Ele é o pão. Ele é o pão que precisamos. Ele é o pão que fortalece, que direciona. É este pão que eu preciso. Quantas vezes? Quarta e domingo, uma vez só está bom. Ou, não, só domingo, pela manhã, que à noite Faustão me espera. Futebol está aí mesmo. Né? Quarta-feira não dá, porque eu estou cansado do trabalho. Quem vai à igreja quarta-feira é vagabundo. Não tem nada para fazer, vai para a igreja. Eu não, eu trabalho, estou cansado. Quanto você precisa da palavra? O maná, você precisa quanto dele? Hein? Todo dia. Todo dia você precisa do alimento. Todo dia você precisa do maná. Todo dia você precisa se alimentar. Porque o deserto também tem que ser enfrentado todo dia. Todo dia é dia de enfrentar o deserto. Leia comigo o Salmo número 1. O Salmo número 1 fala algo maravilhoso nos 3 primeiros versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, quer dizer, todo dia. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É um alimento, né? É como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Essa árvore está sempre alimentada, porque ela retira dali o que ela precisa para produzir o fruto que ela vai dar. Então assim é a palavra de Deus. E Deus diz, é bem-aventurado o homem que medita nela, que se alimenta dela todos os dias, que coloca para dentro esta palavra. Assim como a palavra, o maná, sustentava aquele povo no deserto, a palavra nos sustenta hoje neste deserto que estamos atravessando. Leia comigo João, capítulo 6, versículo 35. Vamos ver o que está escrito na Bíblia, no Evangelho segundo João, no capítulo 6, no verso número 35. João 6,35 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o quê? O pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida, diz a palavra. No mesmo capítulo, versículo 48 ao 51, diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o quê? O maná no deserto e morreram. O maná era bom, era de Deus, serviu para o propósito, mas todos eles morreram. Agora diz o Senhor, versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Esse alimento é ainda superior ao que foi servido no deserto a Israel. Por isso, a aliança de Deus conosco é superior nos seus efeitos, queridos. O alimento hoje é o próprio Senhor. É Deus que se fez carne e se partiu entre nós. Partiu a sua carne entre nós. E ele diz, quem comer da minha carne viverá eternamente. Quer passar pelo deserto sem morrer no deserto? Coma desse pão vivo, que é melhor do que qualquer maná, porque é o Senhor que te dá.
Então você precisa se alimentar se você quer vencer o deserto. Dê lugar na sua vida para a palavra de Deus. Dê lugar na sua vida antes de tomar decisões para a palavra de Deus, para os conceitos de Deus, para o que Deus diz. Olhe para o Senhor, escute de Deus, porque senão, meu irmão, o deserto está aí de boca aberta para tragar você. E muita gente tem morrido no deserto. Outra coisa que eu quero dizer a você está em Êxodo capítulo 19. Vamos ao livro de Êxodo capítulo 19, no versículo 3. Aqui não há um paralelo, mas há um conselho. Êxodo capítulo 19, versículo 3, diz assim: Subiu Moisés a quem? A Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Aonde Moisés subiu? Moisés subiu no monte. Mas para que ele subiu no monte? Para falar com Deus, para ouvir de Deus. Você quer vencer o deserto? Aprenda com Moisés a ouvir de Deus. Suba o monte nesse sentido. Escute a direção de Deus. Ele subiu ao monte para falar com o Senhor e lá o Senhor lhe deu direção. Precisa de direção? Busque de Deus. O monte é simbólico, irmãos. Não tem nada contra quem gosta de orar no monte. Mas também quem gosta de orar na praia, está tudo bem. Quem gosta de orar de joelho na igreja, quem gosta de orar em pé, no banheiro enquanto toma o banho, está tudo bem. Não é o lugar da oração que muda a oração, irmão. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que orou nos mais diversos lugares. Até na praia, como eu falei, eu mostro para você na Bíblia. Monte é bom, praia é bom, no chão é bom, em pé é bom, deitado é bom, não importa. O bom é orar. Amém? Mas o monte que eu quero trazer para você é o simbólico. Busque a direção do Senhor. Moisés queria a direção de Deus, então ele foi ao monte falar com Deus. E nós precisamos dessa íntima comunhão com Deus para vencermos o deserto. Quantas vezes fazemos besteira porque não ouvimos o Senhor, porque não oramos, porque não buscamos. E aí simplesmente decidimos. Fomos e fizemos. E aí deu errado. E muita gente assim acaba morrendo pelo deserto. Então, suba um monte para ouvir a voz do Senhor. Tenha esse costume na sua vida para que você possa vencer. E por fim, irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, versículo 1 e 2 e depois o versículo 8. Êxodo 25, versículo 1 e 2 e o versículo 8. Diz assim: Diz o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. E versículo 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, diz a palavra do Senhor. Qual foi a ordem de Deus? Que eles construíssem o tabernáculo, um santuário. E aí tem gente que encasqueta com isso, que diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então me explica por que Deus mandou fazer esse troço aqui. Por que Deus diz isso, ainda diz no versículo 8, para que eu possa habitar no meio deles? É claro que estamos no tempo da graça e do Novo Testamento, e Deus habita no nosso coração. Concorda? Mas Deus não quer habitar só no teu coração. Deus quer habitar no meio deles. Quem são eles? O povo de Deus, nós. E para Deus habitar no nosso meio, a gente tem que ter um lugar para juntos estarmos e Ele estar conosco. Ah, Deus está no meu coração, mas quando você está na tua casa, Ele está só no teu coração e no meu, mas não está no nosso quando estamos juntos. Então, amados, você quer vencer no deserto? Construa um tabernáculo para Deus. Construa, simbolicamente também, e eu quero que você entenda o que eu quero dizer. O tabernáculo é a casa de Deus, é a igreja, é o templo. Irmãos, se eu quero vencer no deserto, eu preciso estar nesse lugar. Não é um lugar que é mágico, eu vou vir aqui levar uma energização para casa, não é nada dessa palhaçada. Não é um lugar que é mágico, meu irmão, mas é a nossa comunhão, é onde Deus habita.
É onde Deus fala conosco, é onde nós temos paz e comunhão uns com os outros, onde nós podemos nos ajudar mutuamente, onde nós podemos ter experiências maravilhosas com Deus. Isso faz parte da nossa vida, irmãos. É aqui o lugar que você tem que estar. É aqui o lugar que você tem que criar os seus filhos. A gente via ontem os jovens aqui na igreja, né? Eu estava olhando pela câmera. E eu dizia, como é bom, né? Como é bom que os jovens estejam na igreja. Que lugar melhor os jovens poderiam estar numa hora daquela? Hein? Quantos jovens numa hora daquela estariam em quantos lugares por aí fazendo sei lá o quê? Pensa comigo. Melhor lugar é a casa de Deus. Qual o melhor lugar para você estar? É a casa de Deus. Qual o melhor lugar para estar você, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus avós? É a casa de Deus. Que lugar melhor para Deus estar conosco? A casa do Senhor, a comunhão que temos aqui, irmãos. Não há nada melhor, o alimento que recebemos. Estamos aqui reunidos, nos alimentando da palavra. Estamos comendo juntos. Isto é uma grande comunhão nesse momento. Porque todos estamos comendo do pão que é a palavra de Deus. Que Deus está nos servindo. E é isto que eu preciso para vencer. Quanta gente hoje está no deserto desse mundo. E aí os filhos estão cada um para um lado, as famílias todas separadas, tudo desgrenhado, tudo destruído. Por quê? Porque querem vencer no deserto. E no deserto é cada um por si, irmãos. No deserto, quando a coisa aperta, cada um por si. Né? Basta acontecer um problema. Até no mar, né? Viram o navio que afundou? O primeiro que pulou foi o comandante, foi embora. Não tem mais aquela, não, o comandante é o último. Não, não, o primeiro que pulou foi ele, foi embora. É cada um por si, meu irmão. Assim é no deserto. Por isso cada um é por si hoje nas famílias e não há unidade. A igreja é um lugar que facilita a nossa unidade. É um lugar que facilita o nosso encontro. Eu dou um valor enorme à casa do Senhor. Porque Deus, Ele mandou que se construísse. Mandou que se ofertasse para que se construísse um lugar para que Ele pudesse estar conosco. Que decidimos nos reunir neste lugar, para ouvir a voz de Deus e aqui nos alimentar. É um lugar para frequentar, é um lugar para amar, é um porto seguro. Quanta gente hoje está fora da igreja, irmãos. Irmão, vou falar uma coisa que é segredo, tá? Só vai ouvir você, a internet, o mundo inteiro. Eu estava no gabinete no início do culto, enquanto o louvor tocava, resolvendo algumas coisas, o computador está ligado na mesa. E o computador tem um negócio chamado MSN. Você já viu MSN? Aquele negócio de mensagem, né, que você troca mensagem. Eu tenho uma conta lá, ficou ligado, que eu ligo o computador, já liga. Aí daqui a pouco sobe uma janelinha assim, pluc, na hora do louvor. Fulano acabou de entrar. Eu olhei assim, esse fulano é membro da igreja. Aí eu disse assim, por que o fulano não está aqui na igreja? O que tem de melhor na internet essa hora do que ele está aqui na igreja? Eu posso estar até julgando mal, mas eu conheço o fulano. E eu sei que ele precisa muito estar aqui na igreja. Eu conheço as lutas desse fulano. Eu conheço os problemas desse fulano. E eu conheço as resistências desse fulano. E eu sei que esse fulano precisava muito estar aqui ouvindo essa palavra, irmãos. Mas o fulano estava lá, pluc, conversando no MSN. Sabe lá Deus com quem? Amados, você precisa estar aqui. Você precisa estar na igreja. Tem nada melhor para você fazer na sua casa. Quando a igreja se reúne, você está em casa dormindo, fazendo qualquer outra coisa. É inadmissível, sabe por quê? É muito pouquinho. São 2 cultos no domingo, um na quarta e um de oração na sexta, e uma reuniãozinha de oração na segunda de manhã. É muito pouquinho que a gente tem aqui. É muito pouco em relação ao que precisamos. Então o teu lugar é aqui. Não é pluc, MSN. Plá, internet, controle remoto, trocando canal, futebol, isso, aquilo, outro. Aqui é o teu lugar. É aqui. Tem nada melhor para fazer. Ah, se eu não vier na igreja, o diabo vai me pegar. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Não é isso que eu estou falando, não. Você tem que amar estar aqui. Não vir por medo, com obrigação, qualquer peso, não. É com prazer, eu vou me alimentar, eu vou me fortalecer, eu vou criar meus filhos e minha família. Irmão, às vezes eu vejo mulher que reclama que o homem está na igreja.
Reclama que o marido está servindo muito a Deus. Queria o quê? Que ele estivesse na cachaça? É isso que você queria? Dá vontade de pegar, né? E dar uma bolacha, né? Fala sério. A mulher reclama, não, meu marido está indo muito à igreja, está dedicando muito à obra de Deus. Quer que ele dedique onde? A prostituição? É aqui que você quer que ele se dedique? É aqui mesmo que tem que se dedicar. E você também devia estar junto com ele. Você devia estar junto com ele, dando maior força, em vez de ficar aí lambendo sabão, né? Pelo amor de Deus. Irmão, é aqui o lugar melhor. Para criar teu filho. Mas tem gente que quer dar tudo para o filho, mas não quer dar educação, não quer dar instrução, né? Criança cresce e vira um capeta. E aí? O que adiantou? O que você está rindo? Mas é triste. O que adiantou? A gente quer dar as melhores coisas, mas esquece o que é melhor. Sabe por quê? Porque os nossos valores são aqui, ó, dinheiro. Esses são os nossos valores. Quero dar o melhor colégio, quero dar o melhor ensino, quero dar a melhor roupa, o melhor tênis. Mas se eu não der para ele a melhor palavra de Deus, a melhor igreja para ele congregar, crescer, nada disso adianta, irmãos. Nada disso adianta. O deserto está aí para comer ele. O deserto está aí de boca aberta. Veja o que diz o versículo 5. A maioria deles. Sabe o que é maioria, irmãos? É no mínimo 50% mais um. E não foi assim. Foi muito mais do que 50%. Ficaram prostrados no deserto. Quantos de nós vão chegar ao final aqui? Quantos de nós que estamos aqui ouvindo a mensagem, ou estamos em casa, pluk, no MSN, quantos vamos chegar ao final, irmãos? Fala para mim. Quantos vamos vencer esse deserto? A torcida de Deus é que você vença, mas a cabeça tem que mudar, os valores têm que mudar, os objetivos, as prioridades têm que mudar. Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, não é o meu conforto, nem o conforto dos meus. Em primeiro lugar é o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É o primeiro lugar. Você quer vencer o deserto? Faça um tabernáculo para Deus. Termina comigo lendo o Salmo número 84, no versículo 3 e no versículo 10. Salmo 84, verso 3 diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Versículo 8 diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Que o Senhor escute a nossa oração, irmãos. No versículo 10 o Senhor diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aonde você quer ficar? Em que tendas você quer habitar? Nas da perversidade? A porta da casa de Deus é melhor do que as tendas da perversidade. Que essa palavra inspire cada um de nós a frequentar a igreja, a amar a igreja, a ter aqui um porto seguro para criar os nossos filhos. O Egito, irmãos, ficou para trás. O pecado ficou para trás, mas a gente tem que vencer esse deserto. Tem que vencer o deserto, tem que completar a carreira, tem que guardar a fé até o final, irmãos. Até o fim. Perseverar até o fim é característica dos santos verdadeiros. A Canaã está nos esperando. Aprenda a vencer o deserto e o seu destino será o céu. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar, pedir a direção do Senhor ainda através do louvor, ainda através da oração. Que o Senhor ouça o nosso clamor nesse lugar. Queremos vencer, Senhor, esse deserto. Queremos passar por esse deserto, Pai, e chegar ao fim, chegar aos teus propósitos, aos teus objetivos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as armadilhas e dificuldades que esse deserto nos apresenta. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pela igreja,
Eu oro por cada irmão que aqui está, por cada um que está ouvindo pela internet a pregação da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, toca nesses corações, meu Pai. Toca nos corações de todos nós. Produz uma mudança de vida, de pensamento, de mentalidade. Porque esse deserto não pode nos pegar, Senhor. Não fomos chamados para perecer no deserto. Fomos chamados para sermos escolhidos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala com os meus irmãos, aonde quer que se encontrem, Pai. Toca nos corações, meu Deus. Toca pela Tua palavra. Produz, ó Deus, essa sede de Ti, meu Pai. Esta fome do Senhor. Esta vontade de ouvir a Tua voz. Essa vontade de Te seguir. Esta vontade de estar na igreja, Pai. Deus Santo, promove em cada irmão o desejo, como dizia o salmista no Salmo 84, o desejo de estar na Tua casa, o desejo de criar aqui os nossos filhos, o desejo de estar na igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, que isso não seja um peso, seja uma alegria, uma satisfação para cada um de nós, pelo tanto que recebemos, pelo alimento que consumimos aqui, Pai, pela comunhão que temos, por sentir o Senhor junto conosco. Pai Santo, guarda as famílias nesse lugar, guarda os nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças, guarda os adolescentes. Pai Santo, guarda os nossos filhos de nós mesmos, quando nós os criamos mal, Pai. Guarda os nossos filhos das nossas más influências, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o coração de cada um, Pai, para que possamos juntos vencer esse deserto e chegar ao final. Ó Deus, fala ao nosso coração. Ó Deus, fala conosco, muito mais do que eu pude falar. Que o Espírito Santo complete essa palavra no coração de cada um dos que ouviram. Eu oro com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Louvar ao Senhor. Minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam teus olhos, e o que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor.
alimente, beba água, crie um tabernáculo, crie um encontro com Deus, para que você possa vencer nesse deserto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, nosso Deus. Fala conosco, Pai. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.